caídos pela tua presença. Não me deixa sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me deixo sem a tua presença. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração pegou até que descobriu que um dia por tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração pegou até que descobriu. Porque se eu estou guardado por dentro, batalha, batalha, o Senhor
responsabilidade desse nome, né? Glórias a Deus. Estende suas mãos para cá, irmãos. Abençoa a vida do homem de Deus. Peça ao Senhor para enquanto ele estiver sendo um canal para a nossa vida, que o Senhor também cuide das coisas dele, da família dele, da casa dele. Ore pela vida dele nesta hora junto com o pastor, amém? Senhor Deus, eterno Pai, chegou a hora da sua palavra, Senhor. Aqui está o teu servo, Senhor. Em reverência à sua palavra, Senhor, com a sua cabeça curvada, com dom de reconhecimento que o Senhor está acima dele. E toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Por isso, Pai, que nesta noite, Pai, não seja, Senhor, o evangelista Moisés, Senhor, mas que seja o Senhor através dele aqui nesta noite. Que venha da parte do Senhor não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que é necessário para os nossos dias atuais. Usa o teu servo com poder e glória enquanto ele estiver aqui. Também, Senhor, governe, estabeleça, Senhor, um trono de justiça sobre a vida dele. Usa, Senhor, ele com autoridade, Senhor. O Senhor que opera nas altas regiões celestiais. Enquanto ele estiver aqui, Senhor, governa sobre a vida financeira, sobre a casa, sobre a família. Abençoa ele, Senhor, com toda sorte de bênção. Que ele possa, meu Pai, aqui nesta noite, Senhor, ser boca de Deus nesta terra, para a glória e honra do teu santo nome. Você que concorda, diga graças a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu pertenço ao Ministério Família Diante do Altar, que se encontra em Anchieta. Eu esqueço o nome da rua, sempre eu esqueço o nome da rua. Fica atrás do Mocidade. E eu vim hoje por um pedido de um irmão que se encontra enfermo, em tratamento. Era ele que viria pregar hoje, o evangelista Rafael, que é um dos meus líderes também. E ele me pediu, ligou para o trabalho e falou que se eu poderia vir trazer a palavra no lugar dele. Eu não havia de dizer não de modo algum. Então aqui eu me encontro, e me encontro muito alegre de estar conhecendo mais uma família de Cristo, da qual vai morar no céu. Nós sabemos que é apertado mesmo. A porta, ela é estreita, é dessa forma mesmo, mas é dessa forma que você vai entrar no céu. Não tem outra forma, seja ela a porta que for, larga, do jeito que for, você continua na porta estreita. Mesmo com essas lutas que você está passando, continua glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor, foi Ele que te chamou, não foi você que o escolheu não, foi Ele que te chamou, e Ele tem uma promessa de vida eterna para você. Sabemos até que as coisas, ela é difícil, se torna mais difícil quando você começa a militar pelo reino do céu. Quando você começa a militar, nós sabemos que as coisas vão ficando mais estreita, mas você, com toda a convicção, como já foi falado aqui pela boca do pastor, quando você está no deserto, seja qual for o tipo de deserto que você se encontra, você sabe que Deus, Ele está contigo. É essa convicção que você tem que levar consigo, que Deus, Ele está contigo em todas as horas da tua vida. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ler somente o versículo 15 do capítulo 1. Glórias a Deus. Eu sei que o pastor já falou, já deu a entrada aqui principal, falando já do ministério de João Batista, mas vamos falar um pouco também do nascimento dele, como ele foi gerado, e a promessa feita sobre a vida dele, e o tempo mais ou menos da qual ele veio, porque ele é um profeta, ele foi um profeta. Leremos, todos acharam? Capítulo 1, versículo 15 do Evangelho de Lucas. Todos achou? Quem achou, diga amém. Amém. Leremos aqui.
porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Amém? Só até aqui. Podeis assentar, desocupar as vossas mãos. Como de costume, bater uma rica salva de palmas para Jesus, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O pastor, ele já veio dando uma pincelada falando de Marcos, no seu capítulo 1. Ele vem falando que depois de João ter batizado Jesus é impelido pelo Espírito ao deserto. Você vai ver já João exercendo seu ministério. Mas aqui no capítulo 1 de Lucas, ele é um historiador, ele vai estar agora fazendo essa narrativa desse acontecimento, que é esse nascimento miraculoso, mirabolante, uma coisa tão maravilhosa, que é o nascimento de João, que é uma coisa tão maravilhosa que somente um anjo poderia vir e informar esse nascimento. O pai dessa criança que havia de nascer era chamado de Zacarias, era um sacerdote da ordem de Abi. A sua mãe era Isabel, uma mulher estéril, uma mulher já ditosa de idade, assim como também o seu pai, Zacarias, da qual já era de idoso de idade, mas o texto vai dizer que ambos eram justos, ambos tinham a alegria em servir ao Senhor. Eles tinham plena convicção de que Deus era Deus. Se Deus abrisse a madre, Ele abria, e se não abrisse a madre, eles também continuariam adorando. Não era porque ela tinha a madre fechada, não era porque ela gerara filho ou não, ela sabia que o Deus de Israel era digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, e era digno de ser honrado e ser adorado. Então o anjo já destaca ela, o historiador destaca ela e ele como homem justo diante do Senhor. Mas para nós entendermos um pouco essa passagem, nós vamos entender que nós estamos passando por um período chamado interbíblio. Um período da qual, de Malaquias até esse profeta aqui, passou-se cerca de quase 500 anos, da qual Deus calou-se a boca. Deus não falou mais por boca de profeta. Deus não abriu a sua boca para falar com o povo dele de modo nenhum. Você imagine agora quando aquele povo tinha profeta que recebia a palavra de Deus e levava até o rei, e levava até as nações, e mesmo daquela forma o povo vez por outra se afastava do Senhor, e era necessário o Senhor usar o seu profeta e ir lá com ações, falar que iria fazer, iria acontecer, que era necessário que ele se convertesse e voltasse de novo para o seu caminho. E Deus entrava com providência e sempre o povo voltava para o seu caminho. Agora imagine esse tempo agora sem Deus falar por mais de 400 anos no meio do povo dele. Deus se calara, Deus não falara de forma alguma até esse presente momento que o anjo aparece a Zacarias. Diz nesse texto que caiu por sorte Zacarias servir naquele dia no lugar santo dos santos, ou seja, servir o incenso no santo dos santos. Digo eu, que caiu por sorte, mas digo eu também que era propósito do Senhor, que Deus estava começando a mover algo novo. Você vai observar que Amós capítulo 8 vai falar que o povo vai chegar a ter fome e também a ter sede, mas não ter fome de pão e nem ter sede de água, mas ter fome de ouvir a palavra de Deus e ter sede de ouvir a palavra de Deus. E o povo de Israel se encontrava no tempo da qual a politicagem já tinha adentrado no meio deles. Os sacerdócios, muitos deles já haviam se corrompido, mas nós estamos falando aqui de um sacerdote
Senhor. E a sua mulher, mesmo sendo idosa de idade, não gerando filho, também se agradara a estar na presença do Senhor. Aí começo eu indagando comigo mesmo. Aquela pessoa já idosa de idade, não podia gerar filho, e o povo olhava para Isabel e falava, digo eu falando, olha só, mulher de sacerdote, mulher que devia gerar filho, mas é amaldiçoada o ventre dela, é amaldiçoada, não pode gerar filho para o marido dela. Mas você não vai encontrar dentro desse contexto, ou dentro desse texto, Zacarias procurando uma outra substituta para gerar filho para ele, para a descendência dele não ser tirada da terra. Não, ele era satisfeito com a esposa que ele tinha e qual Deus ele servia. Eu não sei qual é o problema que você passa na tua vida, mas eu sei que a melhor parte você escolheu, que é estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor nessa noite. Eu sei que às vezes a tua casa está agora sendo atacada pelo inimigo, a tua filha, ou teu filho, ou teu marido, muitas das vezes agora está sofrendo certo tipo de circunstância, que até mesmo você nem sabe como vai agir, mas Deus sabe como vai agir a teu favor, porque Ele está vendo a tua sinceridade e como você tem buscado em adoração. Então continue firmado os teus pés nesse caminho, que se Deus não entrar com providência, mais ninguém pode agir. Você vai observar que essa mulher agora era dita por maldita, porque segundo os costumes de Israel, a mulher que não gerava filho para o seu marido era tida como amaldiçoada. Aí eu começo agora também a fazer levantamento. Será que eles não ouviram falar do patriarca Abraão e de Sarai? De Abrão e de Sarai? Será que eles não ouviram falar de Ana? Será que eles não ouviram falar de Rebeca? Será que eles não ouviram falar de outras mulheres que Deus tinha um propósito na vida? Eu digo para você nessa noite, às vezes você está passando por certo tipo de condição, porque Deus tem um propósito contigo, e às vezes o propósito que Ele tem vai trazer lágrima aos teus olhos, como trouxe lágrima aos olhos de Ana. Às vezes o propósito que Deus tem para contigo é um propósito como Ele fez com Abraão. E olha que Sarai já se encontrava de idosa de idade, já achava que não havia mais jeito, que Deus não entraria com providência, e até mesmo entregou a sua serva para se deitar com o seu marido, porque deixou de crer na promessa do Senhor. Ei, eu vou dispensar para você nessa noite, aquilo que saiu da boca de Deus vai se cumprir, da forma que Ele falou que vai se cumprir, e ninguém vai poder impedir. Ainda que Sarai se levantou e entregou a serva dela para se deitar, a promessa não era dessa forma, a promessa era do jeito que Deus falou. Coisa maravilhosa é essa. Se o povo de Israel entendesse o que é o propósito de Deus, ele nunca iria falar que uma mulher que não gerara filho era amaldiçoada por Deus, porque deixou de lado de reconhecer as promessas que Deus tinha feito a Abraão. E a oração que que Ana levantara até Deus. Eu vou falar para você que a oração, ela é uma arma poderosa no Senhor. Mas vamos dar continuidade aqui na história. Imagine essa mulher sendo caluniada, apedrejada, vamos colocar assim, mas tida por justa de Deus. Eu creio assim, parafraseando, Deus amava muito Isabel e Zacarias, porque eles serviam a
Deus, não era porque Deus abençoava só eles, não. Era porque eles tinham prazer em servir ao Senhor. E você vai observar que agora cabe a Zacarias servir, e um anjo se dispõe, se coloca à direita dele, ele até se assusta, já de idoso de idade. Vou me delongar um pouquinho mais rápido, porque as horas passam correndo. E o anjo agora, Gabriel, para e vai falar com ele esses acontecimentos que a esposa dele geraria e ele geraria um filho. E ele agora, ele nem crê, porque ele já se encontra de idoso de idade. Sua mulher já de idosa de idade. Ele até mesmo ficou incrédulo. E porque ele ficou incrédulo, o anjo falou: vais ficar mudo até que esses acontecimentos se cumpram. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer em prol da tua vida e da minha vida. Nunca duvide daquilo que Deus te chamou. Você é um instrumento na mão de Deus. E Deus, quando chama, Ele capacita. E Deus, quando chama, Ele trata. E Deus, quando chama, Ele fala: esforça-te. E Deus, quando chama, Ele está contigo no deserto. E Deus, quando chama, Ele passa contigo pela fornalha. E Deus, quando te chama, Ele te prepara e fala: agora pode ir. Aí você pensa assim: agora eu entendo por que o inimigo tenta me parar. Você está olhando para o agora. O nosso Deus já está olhando lá na frente quem você é e quem você vai ser e qual vai ser o testemunho que você vai dar lá na frente. Mas é necessário você chorar agora, é necessário você ser apedrejado agora, é necessário você passar pelo deserto agora, porque lá na frente vão ouvir falar desse Deus pela tua boca. Maravilha de Deus. Irmão, Deus está nesse lugar. Deus, de que eu entrei por essas portas, eu senti a presença de Deus nesse lugar e estou sentindo até agora. Você pode olhar para a estrutura do lugar, você pode até olhar: esse é um lugar pequeno e hoje está vazio. Não, Deus, Ele separou essa noite para falar contigo mesmo que se encontra sentado aí. E eu sei que você está entendendo esse mistério, porque Deus está me falando aqui que Ele está falando com a noiva dele nessa noite. Você vai ver que vai continuar discorrendo esse contexto, vai falar que nascido de mulher não houve outro profeta como Batista, como João, porque o apelido foi Batista. Nascido de mulher, você vai conhecer Elias, Eliseu, você vai conhecer vários profetas, mas ninguém foi como João. Aí você me fala: o que João fez? João, ele operou milagres. João ressuscitou alguém. João, ele fez cego enxergar. João fez coxo andar. Não, João era somente a voz, era a voz que sussurrava no deserto, era a voz que pregava, era o profeta que recebeu uma ordem de Deus, da qual: ide, preparai-vos o caminho do Senhor. E ele só pregava isso: eu sou aquele que vim para preparar o caminho do Senhor. Ele não precisava que levasse alguém no coxo, numa maca, para que ele fosse curado, porque ele sabia que ele era somente a voz que sussurrava no deserto, uma vara de cana embalada pelo vento. Mas aquele dali não negava o seu Deus de modo nenhum. Tudo que
que vinha para ele falar, ele falava, era a boca de Deus. E olha que todos vinham agora ter, imagine, fome da palavra de Deus e sede da palavra de Deus, e um homem agora no deserto pregando uma boa notícia, a notícia da qual o Redentor, o Rei de Israel, já se encontrava no meio deles, ainda que eles não houvessem percebido. E agora essa boa notícia discorre, e vem agora tanto os judeus também quanto os romanos, tudo vinha para ser batizado por João. E João chama eles agora, que era tipo Elias, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Começai nós agora a gerar frutos, porque na verdade Deus, ele tem poder para gerar filhos a Abraão até mesmo das pedras. João, ele era dessa forma, ele não tinha pingo, não tinha como segurar. Você vai ver mais na frente, que ele se encontra encarcerado por falar a verdade para o rei, para Herodes. E era Herodes o Grande, era um adúltero, e ele fala, porque ele era a voz, era a única coisa que ele fazia, era falar aquilo que Deus enviou para que ele falasse. Coisa maravilhosa é quando você entende quem tu és na mão do Senhor. Coisa maravilhosa é quando você se inclina no teu quarto e dana a chorar por a vida do filho que se encontra perdido. Você sabe que se encontra perdido, mas você sabe que Deus tem o poder de ir lá e arrancar ele do tráfico. Deus tem o poder de ir lá e tratar com ele. E você não desiste, está ali no teu quarto de oração. Deus, toma ela em tuas mãos. Eu sei que o Senhor pode tirar ela dessa prostituição, dessa droga. Eu sei que o Senhor pode enviar alguém e levar também o Evangelho, assim como eu tenho levado com lágrimas nos olhos, e subo o morro e desço o morro, e entro na favela e saio da favela. Eu sei que o Senhor pode enviar alguém onde se encontra a minha filha e o meu filho e falar com ele. Essa é a tua circunstância que você tem que entender. Você tem que entender isso, que Deus, ele te chamou para uma obra. E é por isso que às vezes o inimigo, ele trava uma batalha contigo, porque ele sabe quem tu é, o instrumento que tu és na mão do Senhor. Aí você vai observar, todos agora saíam a ter com João, como foi falado aqui. Um belo dia também aparece Jesus para ser batizado, e Jesus também é batizado. E João, no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai observar que João agora, ele continua batizando. Ele continua batizando nas águas. Ele está sempre pelo Rio Jordão e está sempre batizando. Os fariseus agora enviam alguém para perguntar quem ele é na verdade. Se ele é Elias, se ele é o Messias prometido. Eles não entendiam o mistério. Conhecia a Torá, conhecia a lei, mas faltava o que dentro dele? Faltava a essência do Espírito Santo. Você não é judeu, você é gentil, mas Jesus, ele falou no capítulo 3, João escrevendo, falou assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas todo aquele que não crê no unigênito do Pai, ele já se faz condenado, porque não crê na salvação que Deus enviou ao mundo. Glórias a Deus. Eu não sei se você já pegou esse mistério, mas eu sei que está descendo uma coisa
mas Deus assim o quis e assim eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor para a igreja dele, com todo respeito, com todo temor e tremor, porque eu sei que é a noiva do Senhor que se encontra em minha frente. E você vai observar que João, ele, depois de ter feito com excelência o seu ministério, ele vai estar agora encarcerado. Ele vai estar dentro de um cárcere por ter falado a verdade, por ter pregado a verdade, por ter dito aquilo que Deus mandara que ele falara. E agora ele se encontra encarcerado. Mas agora também, antes de ser encarcerado, ele está vendo agora Jesus passar. E quando Jesus passa, ele aponta Jesus passando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele continua apontando que ele se sente alegre em passar quem é aquele que está passando diante dele. E ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, ele é de Deus. O Cordeiro, ele não foi gerado da terra, não. Ele foi gerado dos céus. Ainda que ele nasceu no ventre de um humano, de um ser humano, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E esse Cordeiro é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o que transforma a vida, o que opera a maravilha e ainda tem a vida eterna para todo o que nele crê. De João Batista, quando ele no cárcere, ele chama 2 dos seus discípulos, João capítulo 1, e envia até Jesus. E indo agora esses 2 discípulos, quando chega diante do mestre, chega diante do rabi e pergunta: és tu o Messias, ou havemos de esperar outro? Jesus não se dá nem a oportunidade de responder naquele momento. Esse capítulo 1 vai estar enxertado do que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando o cego, Jesus estava curando o leproso, Jesus estava fazendo o coxo andar, Jesus estava ressuscitando. Pode procurar no capítulo 1 de João, vocês vão achar, desse que está falando de João Batista. Ele estava operando todos esses sinais e maravilhas e pregando o reino de Deus. E agora ele chega para os discípulos de João e fala: vai agora e fala para João o que vós veste. Vocês viram que cego enxerga, que coxo anda, que leproso é curado e que morto é vivificado, e o reino de Deus está sendo pregado. Vai e avisa João. Eu creio que agora, quando os discípulos de João se achegam até João e fala: aquele é o Messias, porque ele está fazendo isso e aquilo, eu creio que agora João, ele descansa. Acabou o meu ministério, eu sei que daqui eu não passo, mas a minha alegria foi fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Eu sei que o choro está sobre você nesse momento, mas Deus está olhando o teu amanhã. Deus, ele sabe o teu dia seguinte, ele sabe qual é o teu testemunho que você vai dar. Você vai falar: foi Deus quem entrou com providência na minha vida, senão eu não estaria aqui. Foi Deus quem restaurou a minha casa, senão eu não me encontrava aqui. Foi Deus que me ressuscitou dos mortos, senão eu não me encontrava aqui. Esse Deus maravilhoso pode mudar a tua vida também, assim como mudou a minha vida.
porque ele cumpriu com excelência o mandado dele. Eu creio que ele se assenta. Essas palavras são de Paulo, mas eu posso conjecturar. Fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, diz o Paulo. Se eu falando isso, conjecturando, eu falaria: e cumpri tudo aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Irmão, não é fácil, não é fácil, mas é gostoso saber que Deus é contigo. Não é fácil, mas é gostoso saber e ter certeza de quem te chamou. Você vai dizer: é fácil? Não é fácil ser cristão, não. Isabel aqui, quando recebe essa promessa, ela se alegra porque ela é uma mulher que cria. João, ele é calado porque não creu quando o anjo falou, mas quando ela recebe, no capítulo 12, ela entoa cânticos de alegria ao Senhor, porque Deus mudou o próprio dela. Deus mudou aquilo que era infértil, passou agora a ter fertilidade. Aquela mulher que não gerara passou a gerar. Aquela mulher que era maldita aos olhos dos judeus, do judaísmo, que tinha toda essa proporção, agora começa a dar cânticos de alegria ao Senhor. E olha que ela se oculta ainda por 6 meses. Às vezes tem bênção na tua vida que é necessário você ainda se ocultar mais um pouquinho. Eu não vou me delongar mais, não. Mas quem pegou aqui esse mistério? Quem pegou, diga glória. Quem pegou esse mistério, diga amém. Porque Deus, ele se fez presente, se faz presente nesse mundo. Eu sou muito respeitoso com o horário que me dão. E eu sou grato à minha oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém, irmãos? Que palavra gloriosa. Glória a todos eles. Amém, irmãos? Quem recebeu essa palavra nessa noite? Vamos ficar de pé, vamos, antes de nós estarmos encerrando. Vem cá, aniversariante, que eu não quero apanhar, né, irmãos? Glórias a Deus. Eu vou fazer diferente hoje, eu vou chamar todas as irmãs aqui, amém? Missionária Camila, pastora, diaconisas, amém? Até a nossa irmã também, vem cá, irmã. Eu vou pedir nossa obreira Rainha vai estar orando, amém? Vocês vão colocar a mão sobre ela. Eita glória, quem não está, vem não está, irmão. Isso aí. Vem todo mundo, irmão. Tem espaço para todo mundo. Vamos profetizar sobre a vida dessa irmã, amém? Oh glória. Eu peço que você que está aí, estenda suas mãos para cá, amém? Ih, rapaz, adiantou nada. Adiantou nada. Ó. Vai voltar com os para-raio armados. Você que pode, estenda tua mão pra cá em nome de Jesus, pra gente, né? Não vamos dizer que vamos abençoar ela porque ela já é uma bênção, amém, irmãos? Mas vamos continuar deixando ela na mão do Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor, unindo a minha voz, Senhor, babando as tuas filhas, Pai. Senhor, nós queremos, Pai amado, entregar, Senhor, a obreira Rita nas tuas mãos. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa continuar fortalecendo, Senhor, continuar enchendo, Senhor amado, com o teu vigor, enchendo, Pai amado, com a tua sabedoria, enchendo, Senhor, com a tua palavra. Pai amado, Pai querido, Senhor, não tem presente melhor, Senhor, do que estar na tua presença, Senhor, e por isso, meu Pai, eu venho, Senhor, te pedir, meu Pai, Senhor, que nessa noite,
nosso quarto elo da nossa campanha. Amém? Com aquele corredor de fogo poderoso aqui nesse lugar. Você já é o nosso convidado. Amém, irmãos? Tem alguém aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar sua vida a Cristo? Amém? Então vamos encerrar este culto. Muito obrigado, evangelista. Que Deus abençoe. Essa casa está sempre aberta por mim. Amém? Que Deus abençoe e leve um abraço lá para o ministério. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que pode, se coloque de joelho para nós estarmos encerrando aqui. Nós temos o costume de encerrar o culto do mesmo jeito que nós começamos, de joelho, em reverência ao nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor leve teus filhos em paz e em segurança. Livra, Senhor, eles de todo mal, de todo laço, de todo dardo. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter usado teu filho poderosamente, Senhor, através desta palavra. Continua usando ele, Senhor, a família dele, a casa dele. Senhor, tudo para a glória e honra do teu santo nome. Senhor, estaremos saindo daqui, mas não da sua presença. Leva teus filhos, ó Pai, debaixo da tua potente mão e dê, Senhor, uma terça-feira abençoada, cheia da sua glória e da sua presença. Abençoa cada um deles para a glória e honra do teu santo nome. Todos dizem amém. Coloque suas mãos em forma de concha com o amor de Deus. As doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja que aguarda a volta de Cristo. E todos dizem amém. A vitória é nossa, porque aqui é água viva no altar. Aqui é água viva no altar. Dê uma salva de palmas.